iniciar colocando os detalhes finais pela bananeira, então. Vamos usar um verde VC. Um verde VC. Um pouquinho do amarelo indiano. Vou colocar ao lado aqui. Para a parte da sombra, que é um detalhe bem escuro, né? Eu vou usar o VC praticamente puro. Ele por si só já é um verde escuro. Vou colocar um pouquinho mais na minha paleta aqui. E aí quando ele fica visível à luz aqui, eu vou esquentar ele com o indiano e um pouquinho do branco, que eu já vou deixar do lado aqui. Vou colocar aqui no depósito do azul. Então o indiano praticamente puro, ele vai representar bem aqui ó, os tons de sombra. Eu posso intensificar a ideia de frio, adicionando um pouquinho do azul cobalto a cor, né? Para aquela a máxima de que uma cor de sombra não necessariamente precisa ser só escura, mas com temperatura também, né? Então aqui eu esfriei bem ele, azulei ele bem. Isso que o verde é uma cor secundária, amarelo e azul, eu esfriei. Quando ele ficar visível aqui na luz, eu vou esquentar. E aí o indiano já está aqui ao lado. Deixa eu pegar um pouquinho mais. E eu posso usar para isso também até o limão. O belíssimo amarelo limão. Olha como a presença dele na paleta. Eu vou usar um pincel largo. As folhas de bananeira são largas e extensas, né? Um pouquinho do médium. Um pincel de cerda dura, 815, e formato largo. Então da sombra para a luz, vou tirar essa casquinha aqui. O limite o início das folhas é praticamente na linha do beiral aqui. E aí eu trago algumas aqui, ó, sobre o beiralzinho, sobre o telhado, né, para justificar a sombra projetada sobre elas. Algumas folhas caídas aqui, ó, viradas para baixo. Depois eu posso e devo até colocar uma tonalidade mais para o marrom, representando aquela folhagem seca, né, característica da bananeira. Um pouquinho mais do VC aqui. O mesmo verde, ele vai me servir aqui também um pouquinho, ó, de sombra. Vou levar ele um pouco para este lado da copa. Manchas apenas. Esse emaranhado aqui de um verde mais
amarronzada, vou aplicar em alguns pontos apenas. Manchas, eu vou, para que tenha unidade, né? Não que sejam as folhas da bananeira, mas que o verde de sombra delas se espalhe em parte aqui, compondo as cores de sombra das copas. O contorno eu não vou aplicar porque é uma cor relativamente escura, então ele vai contrastar muito com o claro do céu. Eu vou fazer mais uso deles aqui no miolinho. Para o conjunto de folhas aqui da bananeira, eu vou usar um exemplo aqui do formato. A câmera, pelo fato de ser uma área escura, talvez não pegue os detalhes. Então, eu vou fazer um prévio esboço aqui do que seria uma bananeira que eu estou pintando lá. Ela tem a base, né, o pé propriamente, e a folhagem. Aí vocês vão entender o porquê que eu optei por esse pincel chato. Aquele formato, algumas folhas caídas, né? E aquelas características de bananeira, que nada mais é, ó, do que ela tem um miolo. E aí, ó, a parte percebe? Então, uma linha central. E aí eu vou dispondo ao lado, ó, puxando para dentro, dando aquele formato característico da folha. Um exemplo mais simplificado aqui. Ó. Aquelas quebradas, né, ó. A folha partida. É esse tipo de pincelada que vamos usar aqui. À medida que eu colocar a luz, ela vai ficar mais visível, então já vou para ela. Na mesma mistura, eu vou trazer o amarelo limão e o indiano. Um pouquinho do branco, para que eu revele. Ó. Ela vai ficar bem visível ali. Um pouquinho mais do limão. E do branco também. Aí eu não vou clarear todas, né? Eu vou escolher algumas apenas. Aí elas começam a ficar aparentes, né? Começam a ficar... É um bom exercício praticar tipos de pincelada, né? Para representar elas. Ó, que bonitinho, né? Que compõe bem o arranjo, né? Depois eu devo pincelar aqui algumas mais secas, né? Ó, esse mesmo verde agora eu vou explorar um pouquinho, bem pouco, tá? Nessa copa mais afastada aqui, ó, com pinceladas
diagonais aqui, ó. Criando um emaranhadozinho de luz. Olha lá. Ó, aqui empatou, eu vou só preencher um pouquinho mais aqui. Nessa que está bem longe, vou eliminar esse excesso de azul aqui. Nessa que está bem longe aqui, eu vou revelar um galho ou outro que esteja mais à frente aqui. Nada mais que isso. Preparar um bege claro aqui, ó, para mim representar uma como se estivesse seca à frente. Eu vou usar para essa tonalidade. Lavar bem o pincel. Vermelho óxido na própria paleta dos verdes aqui. E azul ultramar. No centro, as duas. E aí eu entro com o branco aqui. Uau, essa cor. Vocês vão perceber bem o contraste interessante que vai ter quando eu aplicar. Ó, clarear mais para ela ficar bem apagada. Um pouquinho mais. A representação da folha vai ser parecida com essas verdes mais claras que eu já fiz, sem fazer o miolinho. É uma folha seca e partida. Olha lá. Eis nossa bananeira. Colocar um pouquinho mais de luz nas toalhazinhas ali, nas roupinhas do varal. E fazer também o pau que sustenta o varal. Mesma fórmula do branco. Amarelo, indiano e os violetas. Então, ó, vou esquentar o branco com o amarelo. Um valor mais de luz. Percebam que eu evito ao máximo usar o branco puro. Ao lado, branco puro é azulado, que era uma cor de luz, de calor. Daí, o porquê de eu queimar com o indiano. Peguei aqui um pouquinho do secante em pó Paris, que eu vou aplicar uma pincelada aqui bem carregada, para que ela acelere a secagem. Ó, fica um impasto bonito. Falhado aqui faz parte, né? Ele compõe. Agora aquele branco quase puro. Mas mesmo assim eu queimo ele aqui. Um pouquinho mais de secante em pó Paris. Vou agora explorar um pouquinho dele aqui na parede, ó. Ele vaza aqui um pouquinho para baixo. Aqui também. Aqui empatou. Então quer dizer que o meu ponto de luz aqui já está bem próximo do final. Desse lado aqui que eu vou colocar um pouquinho mais.
Só reforçando os impasses que eu já havia feito. Aqui está bem frotado, bem falhado. O beiralzinho aqui da porta. E a basezinha onde vão ser feitos aqui os dois personagenzinhos. Eu vou aproveitar esse claro. Opa, queimou aqui com vermelho. Não tem problema não. Vou pegar esse branco que eu preparei aqui. Vou clarear um valor a mais aqui, ó. Esse detalhe da bananeira. Eu vou revelar um valor a mais claro ali. Isso, ó. Aqui eu usei a outra extremidade do cabo do pincel para, como a carga de tinta aqui foi bem grande, eu posso colocar uns detalhezinhos na folha aqui, ó, uns falhados, ó, que é característico também, né? Olha lá, nossa bananeirinha. A sombra, né? Então, por isso que eu não vou uni-las aqui. Eu reservo um espaço para que a sombra dela se projete na parede. Vou resolver agora o detalhe final do batente dessa janelinha. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela em relação às portinhas que estão aqui embaixo. Fazer uma correção direto na tinta. Ó, eu vou subir o batente de baixo. Ó, subir o batente. E vou também diminuir a largura dela. Tá. Por que que eu fiz isso? Agora eu vou... Percebam que o limite de cima dela, a altura da janelinha, ele se encerra exatamente na linha em que divide sombra e luz, né? Eu optei por aumentar o espaço que representa a janelinha para me reforçar a ideia no batente das cores de sombra e de luz. Então vamos lá. Agora eu vou subir a extensão da janelinha. Para essa fórmula aí eu usei o azul ultramar e o vermelho óxido, que é o preto da cor. Um pouquinho do médium. O preto da cena, né? A tonalidade mais escura. Ó. Então parte do tamanho da janelinha, parte da abertura, está na sombra e parte ao sol. Eu vou escolher uma cor de batente agora aqui, para reforçar bem o efeito de sombra e luz. Ó, eu vou aproveitar esse preto aqui, ó, vou refazer esse escurinho aqui, só reforçando um pouquinho mais o efeito na porta também. Vou colocar aqui uma sombra. Pronto, só isso.
mesmo pincel. Ele é estreito, fininho e já um pouco gasto, o que facilita a pincelada, né? Uma pincelada de acabamento praticamente. Eu vou escolher como cor do batente ali um vermelho. Vermelho. Então eu vou pegar o vermelho puro, nessa palheta próxima do laranja, que eu vou usar ele na área de sol, de luz. E para o espaço que representa a sombra, o mesmo vermelho queimado com um pouquinho da complementar, que é o verde. Então, quando eu misturo os dois, aí eu escureço automaticamente o vermelho. Então eu tenho aqui os dois valores, de sombra e de luz. Essa mistura aqui, ó, me interessa até o momento em que eu consiga ler o vermelho na mistura, né? Aqui eu usei o princípio das complementares. Escureci o vermelho com verde Vetier e agora eu vou pintar o batentezinho de cima da sombra com ele. Aí, ó, na parte da sombra já está lá o batente vermelho. O interior da casinha é escuro, a janelinha aberta. Agora eu entro com esse puro praticamente. Esse aqui é o vermelho chinês. Na parte correspondente à luz. Olha lá. Eu posso até colocar um pouquinho do laranja aqui, ó, para reforçar mesmo a ideia de luz nele. Ah, agora ficou assim, agora ficou bem evidente, olha lá. Olha que bonito. É? Fica um detalhe bem aparente. Escuro na sombra, claro e quente na luz. Depois eu rebato ele um pouquinho, para ele não ficar tão em evidência. Vou colocar agora aqui a madeirinha que sustenta o varal e a sombra dela no chão também. É uma linhazinha bem sugerida com a sombra projetada no chão. Vou pegar para isso um pincel menor. Um pincel bem fininho, bem pequeno. Sobre o fundo escuro, eu vou colocar uma linha, um esboço com esse preto que eu usei na janelinha. O falhado confere também um efeito interessante, porque eu vou reforçar com a luz. E a sombra projetada no chão aqui também com algumas falhazinhas, ó, partindo do apoio. E aqui eu faço alguns registros, ó, dos acidentes do chão. Vou colocar a luz. Não vou usar o branco puro não. Eu venho aqui, ó, naquela basezinha marrom que eu havia preparado e queimo. Para que a pincelada fique precisa, eu vou diluir um pouquinho com médio.
um begezinho. Olha lá. A mesma cor eu vou sugerir aqui, se bem que, né, já está bem visível, a linhazinha do varal. Mas ó, só para reforçar. Olha lá. Detalhe bonitinho, né? Os paninhos no varal aqui, ó, eles não têm estampa, né? São roupas simples, né? Eu vou colocar um detalhezinho aqui que eu acho que pode cair bem. Um violetazinho bem suave aqui, para contrapor os amarelos que nós temos em toda a extensão da tela. Aqui, ó. Bem suave, bem neutralizado aqui, ó. Com branco. Vamos ver. Uma estampazinha paralela à margem. Sugerindo uma toalhazinha. E nos pontos de sombra eu vou aplicar o mesmo violeta um pouquinho mais puro. Ou seja, com menos branco. Olha lá. A parte de baixo do batente da janelinha, vou trabalhar um pouquinho mais a luz. É isso. Esse telhadinho aqui, antes da gente ir para as figurinhas, eu vou colocar uma tonalidade mais clara dele no beiral. Ele representa aqui uma cobertura de rústica, né? Que não de telha. Só para revelar um pouquinho da... Aqui eu usei vermelho óxido e verde. Eu tenho os dois aqui já. Ó, um valor mais claro apenas. Vou esquentar com um pouquinho do amarelo e trazer mais branco aqui. Mais claro. Opa, é isso. Sem médio. Não, deixa eu clarear mais. Agora. Trazer aqui um detalhezinho a mais pro beiral dessa coberturazinha rústica aqui. Esse branco da parede de baixo eu coloquei, mas eu vou remover. Deixar ele menos evidente. Aí, a sequência dessa paredezinha de cima. Fazer as duas figurazinhas ali e praticamente encerrar mais esse trabalho. Para isso eu vou usar um pincel, o mesmo que eu usei aqui na madeirinha do varal, aqui no apoio do varal. Bem pequeno. Tem ali um
Parece um senhorzinho sentado. Eu vou fazer um esboço prévio com uma cor apenas. Depois, sobre esse esboço, eu vou colocar as cores finais. Para que eu não fique trocando muito dentro de um espaço tão pequeno, fazendo uso de várias paletas. Então, um esboço prévio e depois a cor final. Para esse esboço prévio eu vou usar o vermelho óxido, bem dissolvido aqui, ó, como se fosse uma veladura. O fundo claro ele vai sobressair. Depois eu escureço onde for necessário e clareio também onde precisar. Deixa eu ver o tempo do vídeo. Se for preciso dar uma pausa. Nós já temos ali meia hora. Acredito que dê para concluir. Vamos lá. Tem aqui a alturinha, a meia altura da porta. Esse personagemzinho menor aqui. Vou tirar um pouco do excesso. Aqui. O ombrozinho dele. Ele está sentadinho, então as perninhas dele se projetam à frente aqui. Temos aqui o esbocinho do banco. Um banquinho bem rústico também. Tem uma sombra aqui, ó, ao fundo. E essa senhorinha conversando com ele aqui. Então, um chapéuzinho. Aí numa arranjo de cabeça aqui, um paninho. E aqui o corpinho dela. Ombro.